Olá, uma ótima noite para você aí de casa. Tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Jornada de trabalho feita, filhos cuidados e muitas vezes ainda tem casa organizada, roupa lavada, comida preparada, bolsa pensada com itens que as crianças precisam ou podem vir a precisar. E esse é só o dia de hoje, porque amanhã tem tudo de novo. Elas são mulheres, são mães, são esposas, são trabalhadoras. Pois é, são tantos papéis. Como malabaristas, diariamente equilibram todos os seus compromissos que precisariam de muito mais que 24 horas para serem resolvidos. E em que parte aparece o cuidado consigo mesma? Será que o tempo para o descanso existe? Hoje, o Aparecida Debate fala sobre a sobrecarga materna. E para debater esse tema que acende o alerta sobre a saúde mental e física das mulheres, recebemos aqui em nossos estúdios a Sara Paz, psicóloga perinatal e da parentalidade e representante da ONG Maio Furtacor, em Taubaté, aqui no interior de São Paulo. Também presencialmente temos a Bianca Vieira, que é mãe e assistente de atendimento. E pela internet vai aparecer aqui para a gente, participa a psicóloga perinatal e fundadora do Instituto Mater Online, Rafaela Esquiavo. Boa noite a todas. Inicialmente, se me permite, Rafaela, eu vou cumprimentar aqui a Sara e a Bianca, que são mães. Então, que se apresentem aqui como mães. Começando por você, Sara. Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, obrigada. Bom, meu nome é Sara Paz, eu sou psicóloga perinatal e da parentalidade e representante do Maio Furtacor aqui em Taubaté. E sou mãe de 2, da Valentina e do Pedro. Quantos anos? A Valentina tem 5 e o Pedro tem 3. Bem novinhos ainda, né? Você, Bianca, por favor. Oi, boa noite. Meu nome é Bianca Vieira. Eu sou mãe de 3, o Benício, o Bento e a Betina. 7, 4 e 11 meses. A Betina faz um aninho agora essa semana. Também bem novinhos, bem né? Novinhos. Seja bem-vinda, Obrigada. você e a Sara. E você, Rafaela, boa noite para você. Tudo bem? Ainda não é mãe, mas pensa em ser? Não, já passei da idade para ser mãe. Eu vou pedir para a gente começar para definir a maternidade. Como é que vocês duas definem? Depois eu vou perguntar para a Rafaela também. Eu acredito que a maternidade, ela transforma a nossa vida. No meu caso, ela transformou a minha vida pessoal e profissional, porque antes de ser mãe eu não era psicóloga de mães. Então, eu acho que é transformadora do início ao fim, desde o dia que a gente descobre que está grávida, no meu caso, da minha primeira filha. Então, a maternidade despertou a profissão em você, foi isso? Sim. A partir da maternidade que você optou por esse caminho? Sim, eu já era psicóloga, mas eu atuava com recursos humanos. Então, foi depois da maternidade que eu fui me especializar em saúde mental materna e comecei a atuar com Até isso. para ajudar as outras mamães, né? Sim. Você, Bia, como é que define a maternidade? Ai, maternidade para mim é tudo, mudou tudo a minha vida, né? Completamente. Eu falo que eu nem me recordo de quem eu era antes. Mudou demais e desperta na gente muita coisa, né? A gente já não olha mais pra gente passa a olhar mais pra eles, né? E a minha vida mudou por eles, né? Para que eu pudesse estar mais presente com eles. Você, Rafaela, embora não seja mãe, mas tem um contato direto com as mamães, como é que você define a maternidade hoje? A gente vai estar falando muito sobre esse assunto no programa de hoje. Maternidade é um momento em que se une tanto alegrias quanto tristezas, tanto desejos quanto frustrações e lutos. Olha só, definiu bem, hein? Em curtas palavras, definiu aí o que é maternidade. Bem, vamos começar? Pesquisas revelam que 9 em cada 10 mães brasileiras apresentam sinais de burnout parental, com sintomas de esgotamento emocional relacionados à parentalidade. Estamos falando de apenas uma mãe com sintomas. O que acontece? Começa pela Rafaela, depois vocês duas. Certo, burnout parental é um termo recente, novo, não existe ainda como um transtorno mental, na verdade, mas é um esgotamento psicológico, físico que a mulher ela sente na sua atividade materna. Então, é como se fosse exclusivo
por conta das várias tarefas, várias atividades que são atribuídas para essa mulher, onde mesmo muitas vezes ela tendo rede de apoio, ela não consegue ainda assim dar conta de toda a atividade que ela precisa fazer. E aí então ela começa a se sentir com essa sobrecarga e aí começa a negligenciar questões da própria maternidade, irritabilidade, começa a ter alguns sinais mais negativos em relação ao sentimento com o filho, com a sua própria percepção em relação à maternidade. Quando a gente fala de burnout, ela naturalmente, né, veio da ocupacional. Então, assim, a pessoa, ela trabalha, desejou muito aquela atividade ocupacional, e quando ela tem essa atividade ocupacional, ela, de repente, percebe que não era exatamente o que ela queria, como ela queria, falta recursos, falta possibilidades, e aí, então, ela começa a se frustrar e vai entrando nesse esgotamento mental. Então, muitas vezes, a maternidade é isso também, porque ela é uma atividade ocupacional não remunerada, e onde essa mulher muitas vezes sonhou, desejou, buscou, e quando chegou lá, se frustrou. Você, Sara, eu pergunto o que é a sobrecarga materna, né? Para a gente poder definir com a contribuição da Rafaela, você dando sequência junto com a Bianca, que vivem isso na pele também. Quais fatores, né, contribuem para essa sobrecarga? Eu acho que, complementando com o que a Rafaela falou, eu acho que é muito isso, né, de toda essa carga, não só mental como física, que cai em cima dessa mulher, porque a sociedade mudou muito. Então, muitas mães hoje trabalham fora e quando chegam em casa têm um segundo trabalho com as crianças, com a casa, as casadas também, com a relação com os maridos. Então, tudo que envolve essa sobrecarga é todo esse trabalho que a gente chama da maternidade de trabalho invisível, né? Que não é remunerado, assim como a Rafaela falou, e isso vai adoecendo essa mãe, porque a gente também coloca muito essa carga no sentido de é normal se sentir cansada na maternidade, é normal essas tarefas, e a mãe vai vivendo, entendendo que isso é normal e vai adoecendo, e a maioria das vezes quando elas vão buscar ajuda, já estão no limite, então já estão em burnout ou com depressão pós-parto também, que são casos que a gente vê muito na clínica, né? Se joga muita responsabilidade, né? E pior quando a mãe se sente completamente sozinha, sem ajuda, sem esse grupo de apoio, né, Bianca? A maternidade a gente fala que é muito solitária, né? Porque por mais que a gente tenha ali a rede de apoio, a gente se sente sozinha, né? E é bem difícil. Eu faço comigo mesma, assim, chega o final do dia, antes eu olhava tudo que eu não tinha feito, né? Ficava, nossa, não fiz isso, tinha que ter feito aquilo. Hoje não, hoje eu tento olhar o que eu fiz. E quando você vê o que você fez durante o dia, você fez muita coisa, né? E aí eu acho que isso ajuda, é uma atividade que tem me ajudado, assim, comigo mesma. Então, para vocês que são mães, eu imagino, né? Como é que eu consegui fazer isso tudo no espaço de 24 horas, como a gente estava colocando aqui no início do programa, né? A maternidade, Rafaela, mudou muito através das gerações, se a gente olhar 20, 30 anos atrás? Muito. Bom, a gente está no tempo bem curto, né? Mas se a gente for olhar ao longo da história da humanidade, a maternidade sempre mudou, né? Então, desde os primórdios, ela sempre está se renovando. E essa ideia de instinto materno, enfim, é de 4 séculos para cá, né, que começa a surgir. Mas a maternidade muda. Se a gente olhar, então, para 40 anos atrás, mais ou menos, a gente ainda tinha a mulher que estava começando a entrar no mercado de trabalho, né, se ousando mais aí para o mercado de trabalho, faculdade. E se a gente voltar um pouco mais, 80 anos atrás, não. Então, era diferente. Você não estava tão preocupada em ir para o mercado de trabalho, fazer uma faculdade. A maioria das preocupações era se casar e ter filhos. Né? A mulher era educada para isso. E quando a gente está falando de 40 anos atrás, 50 anos atrás, a figura mudou. Então, se espera que essa mulher faça uma faculdade, tenha um bom trabalho. Enfim, o número, né, de mulheres que assumiram a maternidade solo aumentou muito nos últimos anos. Então, se a gente for olhar cada geração, sim, tem uma mudança e nós estamos no pior momento da maternidade. Porque se a gente olhar 50, 60 anos atrás, ainda existia ajuda da avó, da sogra,
né, de vizinhas, do irmão, da irmã mais velha ali para ajudar a cuidar dos irmãozinhos. Hoje, o número de natalidade já caiu muito. Então, não tem mais o irmão mais velho para ajudar a cuidar. A avó hoje trabalha, a sogra hoje trabalha, então não consegue ser essa rede de apoio como era anos atrás. Então, essa mulher está cada vez mais sozinha. E, com isso, dificultando e aumentando essa sobrecarga. E até por isso, né, que as mulheres acabam adiando por mais tempo essa decisão de ser mãe, né? Porque esse medo também de se sentirem praticamente desamparadas, sozinhas e tendo que cuidar com o filho nesse meio todo de mercado de trabalho, de estudo, enfim. De um lado, mulheres com menos filhos, homens um pouco mais conscientes. De outro, uma participação maior no mercado de trabalho, mas casos desse cansaço. O que acontece, Sara, com esse cenário todo que a gente está colocando aqui? Eu acho que é muito isso de que a sociedade mudou, né? Temos mães sendo mães mais velhas também e homens também participando mais do maternar dessas mulheres e também da paternidade. Então, eu acho que, assim, mudou muito. Ainda temos um longo caminho a percorrer, porque como a Rafaela também comentou sobre o mercado de trabalho, as mulheres sofrem no mercado de trabalho porque também sofrem preconceito por serem mães, então não passam em processos seletivos, ou são desligadas quando voltam da licença. Então, a gente tem várias ramificações de tudo isso que acontece em relação à maternidade, mas eu acho que o que acontece realmente estamos evoluindo, eu acho que a gente não deve deixar de falar isso. No contexto de redes de apoio, muitas mulheres estão maternando sozinha, temos muitas mães solos realmente, mas isso mudou. Então, uma coisa que eu sempre falo também na clínica é de construir redes de apoio, né, com amigas, vizinhas, porque muitas vezes a gente não pode contar com a família, porque muitas das mães que nos ajudavam com essa rede de apoio estão também no mercado de trabalho. Agora eu vou pedir para você, aproveitar você também, a Bianca, eu queria que você explicasse mais o trabalho da ONG Maio Furtacor, que é de Taubaté, né? Uhum. E também a Rafaela explicasse um pouquinho para a gente do trabalho realizado pelo Instituto Mater Online, mas vou começar por você, Bianca. A ONG Maio Furtacor, Sara, né? ela começou como um movimento, uma campanha em 2021, com 2 mulheres numa porta de creche em Curitiba. E a partir daí começou esse movimento que hoje a gente tem mais ou menos 250 representantes espalhadas pelo Brasil e no mundo. Temos brasileiras em outros países como representantes. E o principal foco é realmente levar a essa conscientização sobre a saúde mental materna. Então, o trabalho da ONG é de conscientizar e também de levar esse assunto e dar voz para essas mães, porque os números são alarmantes assim de adoecimento das mães hoje. E como é um assunto que era pouco falado, a gente está se deparando com números que a gente nunca imaginou. Então, hoje, o principal foco da ONG é trazer essa conscientização para a saúde mental materna e, através de rodas maternas, a gente leva para os parques. Hoje, a gente também tem simpósios, congressos, trabalhos em UBS também, com os profissionais da UBS. A maioria das representantes são psicólogas, mas não existe esse delimitante, né? Então, qualquer pessoa que quiser fazer parte da ONG hoje pode fazer. E também um ponto importante que a gente está tendo também, por exemplo, aqui em Taubaté, onde eu sou representante, o apoio da prefeitura. Então, já temos, desde o ano passado, a lei de trazer o Maio Furtacor para o calendário da cidade. Então, hoje, durante o mês de maio, nós trabalhamos o ano inteiro, né? Mas durante o mês de maio a gente faz ações trazendo essa conscientização para a saúde mental materna e levando esse assunto para mais mães, né? Porque muitas estão em sofrimento, sozinhas, em silêncio, e muitas não sabem que estão adoecendo. Então, também trazer essa conscientização no sentido de elas se identificarem e procurarem ajuda. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Porque, né, Rafael, eu estava pensando aqui agora, muitas vezes a mãe só quer ser ouvida, né? Na maioria das vezes é só isso que ela precisa, porque muitas vezes a mulher, às vezes, tem alguns tipos de comportamentos que ela está pedindo ajuda, mas as pessoas olham com olhar de julgamento, né? Olha lá o que aquela mãe está fazendo, ao invés de perceber que é um comportamento diferente, que ela está precisando de ajuda psicológica. Queria perguntar para você, né, Bianca, você acha que a maternidade ainda é idealizada de uma forma muito equivocada
né? A mãe pensa, tem aquele, a mulher, né? Tem aquele sonho em ser mãe, idealiza isso, acaba vendo que não é bem isso. Sim, antes da gente ser, a gente acha que... E ainda mais hoje com a internet, né? A gente vê muito tudo aquilo lindo na internet, e não é assim, né? Uhum. É bem difícil, né? A privação de sono, né? Eu falo que, nossa, o primeiro sempre é mais difícil, depois os outros a gente vai acostumando. Mas tinha dia que anoitecia, eu não tinha nem escovado meu dente ainda, de tão corrido que é. Então eu acho que a internet ajuda também, porque, né, a gente tem mais acesso à informação. Então acho que é isso. Você idealizou, foi exatamente o que você pensou? A minha maternidade foi uma montanha-russa, acho que como a maioria de nós, mas Uhum. a minha gravidez não foi planejada. E quando eu descobri a gravidez, eu tinha depressão, então eu tinha crise de ansiedade praticamente todos os dias. Eu cheguei na obstetra tomando 5 medicamentos psiquiátricos, então eu me questionei muito de por que Deus tinha me mandado uma criança para uma pessoa que estava assim. Então foi um momento muito difícil, mas a maternidade, ela me trouxe esse respiro, esse novo olhar, por isso que eu falei que foi tão transformadora, que ela mudou completamente a minha vida. Mas eu acredito que por isso que é tão transformador, mas ao mesmo tempo, eu sempre falo que a maternidade é como uma montanha-russa, né? Seus altos e baixos, assim como a Bianca disse, a privação de sono, a amamentação. Então, a criança vai nascendo e novos desafios vão acontecendo, né? Rafaela, só para a gente fechar esse bloco, né? Não tem problema idealizar, sonhar, mas tem que ter o pé no chão também, né? Mas vale o sonho, né, de ser mãe. É preciso ter o pé no chão, é preciso ter e pensar muito bem se deseja de fato ser mãe ou ter filhos. Tá? A gente vive em uma sociedade que sim romantiza muito a maternidade. As mulheres, então, elas têm todo um pensamento idealizado, fantasiado a respeito do que é ser mãe. E quando chega de fato no momento em que ela engravida, a criança nasce, enfim, a gente tem mais da metade das mulheres com problemas de saúde mental, e muito desses problemas de saúde mental está relacionado a essa romantização da maternidade. A maternidade real que acontece, não mais a idealizada, mas a maternidade real. E eu vou repetir, tá? É mais da metade das mulheres que vão apresentar algum problema de saúde mental nessa fase. Então, quanto mais a gente falar sobre a verdade do que é ser mãe, as pessoas conseguem ter mais tempo para pensar se realmente ela quer ser mãe ou ter filhos. Tá? Porque ter filhos muitas pessoas querem ter, mas ser pai e mãe é uma responsabilidade maior aí, precisa ter bastante consciência, planejamento e desejo para exercer essa importante função. E uma responsabilidade que não acaba na infância, viu? Eu sou pai de grandões, 31, 19, 16 anos, é a responsabilidade que é para a vida toda. É bom que todos estejam conscientes disso, sejam pais ou sejam mães, né? A Aparecida Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar sobre o papel, responsabilidade das mães e da sobrecarga materna. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, hoje falando sobre a sobrecarga materna, suas causas e também consequências aqui em nossos estúdios. A Sara, a Bianca e pela internet a Rafaela, só corrigindo, porque eu tenho 3 filhos, mas não são com aquelas idades, né? E depois a mãe puxa minha orelha. Viu, Rafaela? Eu tenho a mais velha de 32, o do meio tem 29, vai para 30. E o caçula tem 16. Está corrigido, né? Porque senão depois a mãe me puxa a orelha e com razão, né? Voltando a falar com você, né, Sara, hoje se fala muito da maternidade real. A gente estava falando sobre isso no final do bloco, né? Por que foi necessário criar esse conceito? O que ele revela sobre a pressão que é colocada nas mulheres? Eu acho que um pouco do que a gente estava falando anteriormente, existe um abismo entre a maternidade ideal e a real, né? Então, acho que precisou-se desse novo conceito para a gente poder falar do que realmente é a maternidade, né? Tem todas as suas nuances, das partes boas como as partes mais tristes. Então, acho que a gente precisou criar esse conceito para dar voz às mães, para elas trazerem as suas experiências, as suas vivências dentro da maternidade, porque a gente acaba romantizando muito ela ainda. Para você, Bianca, está muito distante ideal do real? Você que está vivendo isso, né, com 3 filhos também?
Eu acho que é difícil a gente fazer essa cobrança do ideal, né, com o real, é bem difícil. Mas eu falo que a gente segue tentando, né? Todo dia a gente tenta um pouquinho fazer o nosso melhor como mãe, né? Eu acho que é isso. E não se cobrar tanto também, né? Eu acho que às vezes a cobrança, a autocobrança acaba atrapalhando também, né? E acaba acelerando esse esgotamento emocional. Não sei. Eu falo como pai, mas vocês como mães eu acho que é mais apropriado falar. O que você acha? Sim, eu acho que sim. Essa cobrança é mais nossa, muitas vezes, né? Do que da sociedade, do que dos amigos. Eu acho que a gente acorda já se cobrando, né? E vai dormir se cobrando mais ainda. Bem, eu vou perguntar para você agora, Rafaela, as redes sociais, né? A gente acabou falando um pouquinho sobre isso. Muitas vezes vendem uma maternidade idealizada, com tudo correndo da forma mais perfeita possível. Pelo menos as fotos e as postagens mostram isso. Como essa comparação constante pode afetar emocionalmente as mães? Parece que tem aquela obrigação, né? De mostrar a família feliz na internet. Sim, a gente escuta muito de mulheres a seguinte frase: ai, parece que está acontecendo só comigo, só eu que não estou dando conta, só eu que não estou conseguindo, porque para o resto está todo mundo bem. Então a gente vê as postagens da fulana que tem um bebê quase da mesma idade que o meu e ela está bem, ela consegue fazer as coisas, por que só eu não consigo? Então aumenta ainda mais essa sobrecarga. E a gente sabe que nas redes sociais as pessoas só colocam um recorte e o recorte que quero mostrar, né? E não da realidade, é um recorte daquilo que eu quero mostrar. E a vida real, ela é bem diferente, né, daquilo que a gente posta. E isso pode ser muito ruim para algumas mulheres que se comparam com aquilo que elas observam nas redes sociais e elas não conseguem. Então, ter grupos de apoio a mulheres reais que possam compartilhar a vida real é muito importante, né, do que essa mulher ficar observando só o que está acontecendo, principalmente na vida de famosos, artistas, enfim, que tenham recursos financeiros para pagar uma boa rede de apoio, babá, enfim, né, vários outros recursos aí que permitem que essa pessoa possa voltar para a academia, ter o corpo maravilhoso de novo rapidamente. E a realidade da maioria das brasileiras é bem diferente. Bem distante, né, inclusive, né? Para as mães, Sara, que também estão no mercado de trabalho, daí a gente elenca aqui, né? Jornada costuma se tornar ainda mais extensa, conciliando emprego, filhos, tarefas domésticas, tudo recai sobre a mãe, né? Como isso impacta na saúde física e emocional da mulher? Eu acho que totalmente, né? Porque agora que a gente tem a maioria das mulheres trabalhando fora de casa também, a gente acaba tendo essa sobrecarga ainda mais, porque quando chega em casa tem essa dupla jornada que a gente chama, então ela acaba sempre priorizando a casa, as crianças, o marido e deixando ela por último, então acaba não fazendo uma atividade física ou não tendo esse momento de autocuidado, buscando terapia, porque o tempo que ela tem fora do trabalho, né, o trabalho fixo que ela tem fora de casa, ela acaba utilizando para esse trabalho dentro de casa. Pois é. A gente vai falar ainda do papel do homem, tá, nessa história toda, porque a mãe não é sozinha. Sim. Tirando a questão das mães solo, a mãe não é sozinha. O pai tem uma responsabilidade também muito importante até para aliviar essa carga que acaba recaindo sobre as mães. Mas antes, a gente preparou uma reportagem que fala sobre direito e maternidade. Vou convidar todos vocês para a gente assistir. Ser mãe é o sonho de muitas mulheres, mas com a chegada de uma nova vida também surgem novas responsabilidades. Maternidade e vida profissional ainda são um desafio para milhares de mulheres. Além das mudanças na vida pessoal, muitas precisam lidar com a sobrecarga e com a falta de informação sobre seus direitos. A gente não entende de leis. Eu trabalho, então assim, eu não sabia sobre amamentação. Então assim, eu tive que aprender, né, pesquisando mesmo, porque a gente não sabe, né, e as coisas vão mudando, mas maternidade não é fácil. Não conheço muitos direitos além da licença maternidade, né? Agora um outro direito, assim, eu não tenho conhecimento, não. Eu fui mãe muito cedo, então não trabalhava, era do lar mesmo. E nunca soube dos meus direitos sobre maternidade. A legislação brasileira assegura uma série de direitos às mães, seja na área civil, trabalhista ou previdenciária. A gente tem aí os alimentos gravídicos,
que são alimentos que a gestante tem direito. Se ela estiver separada do companheiro dela, ela pode pedir durante todo o período gestacional que ele pague alimentos para ela e esse alimento depois ser transformado em alimento para a criança. Se ela é empregada, ela também tem direito, mesmo que o patrão não saiba, de permanecer no emprego. Então, caso ela seja dispensada, ela tem um direito à reintegração ou tem direito a ter esse valor desse período indenizado. E no direito previdenciário, se ela precisar, ela pode, antes de tirar de pedir o auxílio maternidade dela, se afastar por um auxílio por incapacidade, se ela tiver um problema gestacional. Você acha que se você soubesse dessas leis antes, teria facilitado? Ah, com certeza. E eu acho que a gente é muito desinformado, sabe, nessas partes. Então, assim, se eu soubesse, né, dessas leis antes, eu não tinha passado sufoco, né? Muitas mães também desconhecem direitos que fazem a diferença na rotina, como a possibilidade de amamentar durante o expediente até os 6 meses de vida do bebê. Mesmo que no SUS ela tem direito a esse acompanhamento para fazer o exame, ela não precisa entrar sozinha, ela pode entrar com um companheiro, com a mãe, com uma irmã, com uma tia, que ela escolher para fazer esse exame. E depois que essa criança nascer, que acabar ainda auxílio, o período que ela esteve afastada, em auxílio maternidade e tudo mais, essa mãe também tem direito de alimentar essa criança 2 vezes ao dia, durante 30 minutos. A criança pode ir até o local de trabalho dela, ou se ela morar ao lado, ela pode se deslocar para amamentar esta criança. A orientação é sempre buscar informações e acompanhamento jurídico quando houver dúvidas ou descumprimento dos direitos. Na minha primeira maternidade, eu era professora, trabalhava numa escola, então eu tirei a licença maternidade certinho, com todos os direitos, tudo dentro da lei, certinho. E você acha que esses direitos são poucos divulgados, que muitas mulheres ainda têm dúvidas? Sim, eu acho que é bem pouco divulgado, principalmente essa questão agora desse auxílio maternidade que saiu, essa nova lei, né? Que as mães que já contribuíram podem ter esse direito, mas muita gente não sabe como funciona, como entrar, como dar entrada lá no INSS, né? Ser mãe é bem difícil, né? A gente tem tem que dar comida, tem que dar atenção. Então eu fico questionando as mães que têm um trabalho CLT, que precisam estar 8 horas no serviço todos os dias, como que elas conseguem dar conta de cuidar da criança e ainda trabalhar. Então, graças a Deus, eu tenho um trabalho tranquilo, né? Que eu posso ir com ela, levar ela comigo e tudo mais, mas não é uma realidade de todo mundo, né? Infelizmente. Esse é um problema para vocês, ou seja, o desconhecimento daquilo que as mulheres têm direito enquanto mães? Pode falar, Bianca, depois da Sara eu vou perguntar para a Rafaela. Sei dessas leis, desde o meu primeiro filho eu utilizei elas, deu tudo certo. E que torna mais fácil, inclusive para a mãe, né? Para fazer valer os seus direitos, né? Sim, muito mais fácil, ajuda. Você sabe. Eu também sei, porque como eu trabalhava com RH, eu acabava sabendo das leis trabalhistas, mas eu ainda vejo que muitas mães estão desinformadas sobre isso. Eu acho que a gente levar essa pauta é muito importante para elas conhecerem os seus direitos mesmo. Porque tem muitos direitos, né? Parece que muitas mães desconhecem, né, Rafael? Sim, a maioria acaba desconhecendo os direitos e é importante que elas tenham informações. Dentro da psicologia perinatal, a gente inclusive tem uma técnica chamada pré-natal psicológico, onde uma das atividades pode ser falar a respeito de direitos que essas mulheres tenham. Por exemplo, existe o direito da mulher escolher um acompanhante para estar com ela durante o parto, e infelizmente em alguns locais impedem ainda essa mulher de ter um acompanhante durante o pré-parto, parto e pós-parto. Existe lei também que garante assistência psicológica para a mulher durante gestação, parto e pós-parto, ou seja, não importa se ela está em unidade básica de saúde, hospital, enfim, ela deveria poder ser acompanhada por um psicólogo perinatal. Existe essa lei também. E, assim, poucas pessoas sabem, ainda pouca contratação do profissional da psicologia perinatal.
dentro do Sistema Único de Saúde, para poder, inclusive, atender essa lei federal. Então, a gente tem que falar mais sobre essas leis para que as mulheres possam saber recorrer a esses direitos que vão fazer total diferença para a sua maternidade e para o desenvolvimento do seu bebê. A gente viu também na reportagem essa relação mercado de trabalho e maternidade. Esse é um duelo que ainda existe, por exemplo, por incrível que pareça, né? A dúvida de contratar uma mulher porque ela pode vir a ter filho. Daí gera a licença maternidade, são tantos meses fora do trabalho. Isso parece tão antigo, mas é real, né? Continua acontecendo. Eu, por exemplo, fui desligada grávida da minha primeira filha. Grávida? Sim. Não poderia. Não poderia. Sim. Fui desligada grávida da minha primeira filha e eu vivi o outro lado. Eu fui contratada grávida do meu segundo filho. Eu descobri a gravidez durante o processo seletivo. Então, assim, a minha história mostra esses dois lados, mas a gente vive muito isso ainda. Eu trabalhei quase 10 anos com RH, então as perguntas abusivas de com quem seu filho vai ficar enquanto você trabalha. Então, as mães já vão muito nervosas, receosas para os processos seletivos, porque elas sabem que elas não vão passar por serem mães. Então, a gente tem um trabalho aí praticamente de formiga de mudar isso dentro da sociedade, dentro das organizações, porque ainda existe, parece que não existe mais, mas ainda existe dentro das organizações todo esse pensamento de que essa mulher, quando se torna mãe, ela vai ser menos produtiva, mais vulnerável a faltar, por exemplo, porque as crianças ficam doentes. Então, ainda existe muito. Parece incrível, né? Eu fiquei pensando aqui, parece que é algo de 50 anos atrás, mas está muito presente nas empresas ainda, né, Bia? Sobre isso, eu tenho um olhar diferente. Eu acho que as empresas deveriam pensar as qualidades que uma mãe tem, né? Porque ela dá conta de tanta coisa e contratar uma mãe, você vai ter uma pessoa multitarefas, que, né, dedicada. E eu não passei por isso, né? Nas 3 vezes hoje eu trabalho home office, é um trabalho maravilhoso, é um instituto. Nós trabalhamos com mulheres e vemos muito isso lá. E ainda acontece, né? Muito, muito mesmo. Exatamente. Eu vou falar para vocês que eu fico admirado com muitas mães, né? Que trabalham em casa, porque é um trabalho, como a gente disse desde o começo do programa, trabalham fora, estudam fora, têm que cuidar de si mesma. Ou seja, as mães, elas mostram muito mais qualidades do que o próprio homem, né? Falando isso pela experiência de conviver com a minha mamãe e a mãe dos meus filhos também. Você tem visto, Rafael, iniciativas que vão na contramão disso? Para a gente falar de coisa boa também. Sim, a gente teve recentemente a sanção de uma lei de licença paternidade mais estendida, né? Tudo bem que ainda são poucos dias, mas até 2009 será de 20 dias. Eu entendo que quando a gente colocar em pé de igualdade realmente essas questões de maternidade e paternidade em relação ao trabalho, as coisas vão facilitar mais. Hoje, por exemplo, a mulher ela tem 6 meses de licença maternidade e o homem tem aí, né, 7 dias corrido e agora, né, com essa nova lei estendendo até 20 dias até 2009. 29, perdão. 29. Mas assim, se a gente tivesse licença maternidade e paternidade igual, as empresas elas não tratariam mulheres, né, da mesma forma que tratam hoje. Não, você vai ter problema para ficar com o seu bebê, com o seu filho, é você que vai levar ele para o médico e tal. Então, assim, se a gente começasse a mudar também essas questões de que pai é pai e não ajudante, não rede de apoio, e não apenas alguém que é provedor, um anexo na relação, não pode ser, ele tem que ser o pai, né? Então, quando a gente começar a permitir que os meninos brinquem também de varrer casa, lavar louça, enfim, até demonstrar sua paternidade no exercício da brincadeira, né? Porque a gente dá boneca para menino e bola para menino. Então, quando a gente começar a mudar, levar essa discussão para as escolas, para as igrejas, enfim, para vários locais da sociedade, a gente pode começar a fazer com que esses homens fiquem mais responsáveis e dividam, de fato, essas tarefas. E aí muda a forma de pensar das empresas também,
né? Então, a gente não vai mais olhar, olha, homem a gente contrata e mulher vamos pensar se a gente vai contratar, se ela engravidar, enfim, como que vai fazer. Quando as coisas estiverem mais nesse pé de igualdade que a gente tanto luta, pode ser que as coisas mudem de figura aí em relação a isso. Inclusive, esse vai ser o foco principal, viu, papai? Se prepara que a gente vai falar de vocês aí, da responsabilidade que vocês têm em conjunto com as mães, né? Mas só para a gente fechar esse bloco, não sei se é impressão, Sara, mas a gente tem visto mais mulheres, casos de mulheres, dizendo que não querem mais ter filhos. Ou não tiveram, não querem mesmo, ou teve um, não querem mais ter mais nenhum filho. Acho que tem a ver com essa equação de priorizar a carreira, também o medo da sobrecarga materna? Acho que um pouco de tudo. Acho que depois de muito tempo as mulheres estão tendo a oportunidade de escolher, porque antes era você casa e tem filho e não tem outra opção. Então acho que tem muito disso agora. Elas estão priorizando outro estilo de vida mesmo. E também tem isso da sobrecarga, com certeza. Muitas mulheres compartilham comigo que ouvem histórias como a minha, por exemplo, e de outras tantas mulheres. Hoje a gente tem vários estudos que mostram que 50% das mulheres estão fora do mercado de trabalho após o parto nos primeiros 2 anos das crianças. Então, são muitas, né? 50%. Então, acho que acaba colocando aí na balança do que elas querem para o futuro delas, né? A gente também começou a priorizar muito a carreira e aí acabou deixando os filhos para depois. Mas também acontece, né, de muitas mulheres chegarem numa idade e falarem, priorizei a carreira e agora eu quero ter filhos, e às vezes elas não conseguem. Então, acho que a gente tem muitas nuances realmente dessa decisão de ser mãe ou não. É isso aí, mais um intervalo no Aparecida Debate. A gente volta daqui a pouco para falar sobre o tema sobrecarga materna e falar também do papel dos pais, hein? Até já. Volta com a Aparecida Debate e seguimos falando da realidade enfrentada diariamente por muitas mulheres, a sobrecarga materna. Participa conosco do programa hoje aqui em nossos estúdios a Sara, a Bianca e pela internet a Rafaela nesse terceiro e último bloco. Primeiro falar dessa dor da maternidade. Aumenta quando a gente fala de uma mãe solo, Sara? Eu acredito que ainda mais, porque daí né? é completamente sozinha, né? Sim. Hoje a gente tem milhões, tem vários artigos, estudos que mostram que temos muitas mulheres no Brasil, principalmente em maternidade solo. Eu acho que quando a gente fala de sobrecarga materna, a gente fala, né, de uma família tradicional, mãe, marido e as crianças, e a gente já fala de sobrecarga, então imagina uma mulher que está sustentando uma casa inteira sozinha. Deve ser complicado, né? Para você que ainda tem o marido ao seu lado, tem os filhos, tem a família, agora imaginar uma mãe completamente sozinha. Eu acredito ser impossível, não sei como elas dão conta, porque, nossa, a gente com essa rede de apoio já é muito difícil, né? A gente fica imaginando uma mãe solo. Tem muitos casos que você conhece, Rafaela? Como é que uma mãe, nesse caso, faz? Bom, a gente tem muitos casos de mãe solo, né? Então, cada ano vem aumentando cada vez mais. E são pessoas, mulheres que vão precisar ainda mais de uma rede de apoio. Muitas vezes elas não têm o apoio do parceiro, né? Da pessoa ali, enfim, que é o pai da criança, mas muitas vezes ela pode ter outras pessoas ali como rede de apoio. Mas a sobrecarga para essa mulher fica indiscutivelmente maior, porque é ela, né, ali dentro de casa, é ela também para trabalhar, é ela ali também para os cuidados domésticos, a casa. Então, o peso ainda é maior, além de ser um fator de risco para problemas de saúde emocional. Então, assim, quando a gente tem grupos de mulheres casadas e grupos de mães solos, por exemplo, se a gente for comparar, aqui a gente vai ter muito mais depressão, muito mais ansiedade, muito mais estresse. Agora, uma outra realidade muito frequente, Sara, são as mães de crianças atípicas. Essas também têm uma sobrecarga muito mais elevada do que o normal, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, fui criada por uma mãe atípica, mas eu não sou a filha típica, é a minha irmã. E aí, hoje, adulta e sendo mãe, eu vejo quanto a minha mãe precisava realmente de uma psicóloga perinatal, alguém especializado aí para acompanhá-la durante o maternar dela. Porque até hoje, minha irmã sendo adulta, ela ainda é presente
porque as mães atípicas, elas estão nos hospitais, elas estão nas clínicas, é realmente uma rotina muito diferente da nossa, na outra maternidade, né? Então, assim como a gente falou das mães solos, então temos mães solos atípicas, então a gente fica pensando como é difícil para essas mulheres e como elas têm cada vez menos apoio quando a gente fala perante a sociedade, né? Então, eu sempre falo na clínica também da importância da gente construir rede de apoio e de ter outras mães, né, para trocar experiências, porque temos muitas mulheres sofrendo em silêncio e sozinhas. Agora, quando a gente fala de classe social, impacta mais ainda? Se a gente fala de classes mais desfavorecidas e daí falta também esse apoio todo? Sim. Eu acho que sim, até essa questão da rede social, né, que a gente vê lá, mães que conseguem pagar por uma rede de apoio, né? E em caso de outras que não, então essa comparação acho que aumenta e acho que com certeza é bem mais difícil, né? Agora chegou na parte que eu mais gosto. Vamos falar de quem pode mais, mas faz menos, né? Que são os pais. Pesquisas mostram que o esgotamento das mães é 20% maior quando o pai não é presente, dividindo também as tarefas do cuidado. Como ampliar agora a discussão sobre a paternidade ativa sem que todo o peso acabe recaindo sobre a mãe, Rafaela? É um pouquinho do que eu já falei no bloco anterior, né? Então, assim, se a gente começar a criar os nossos filhos homens também um pouco mais no sentido de responsabilidade com seus próprios filhos no futuro, responsabilidades com atividades domésticas, né? Em algumas casas, por exemplo, a gente vê assim, ó, tem o filho menino, filho menina. A menina lava a louça, a menina arruma o quarto e o menino pode jogar bola, pode assistir TV. Então, assim, se a gente começa desde, né, de pequeno, mostrando esse tipo de responsabilidade nas escolas, igrejas, empresas, então a gente começa a ir construindo uma sociedade que esse homem ele começa a se ver como um papel importante, indispensável nos cuidados com esse filho também, deixando esse imaginário, essa ideia coletiva de que o filho é responsabilidade da mulher. Não é. Existe, inclusive, um ditado, né, africano que para cuidar de uma criança é preciso uma aldeia inteira. E hoje a gente deixa só uma mulher cuidando da criança, né? Então, conforme esse homem ele for, ao longo dos anos, internalizando a importância do seu papel, o quanto que a criança se desenvolve melhor com a presença desse homem também, isso vai facilitar no processo, porque vai se tornar natural. Quando ele se tornar pai, não vai ser algo que, o que minha mulher quer que eu faça ou o que eu tenho que fazer. Ele já foi aprendendo ao longo dos anos qual que é o seu real papel paterno. Eu trago mais um dado aqui para a gente seguir com a Sara e com a Bianca. O relatório Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil do IBGE, divulgado em 2024, mostra que as mulheres dedicam, em média, quase o dobro do tempo que os homens em tarefas domésticas e no cuidado das pessoas. Existe aí um problema de visão sobre a paternidade e o papel do homem. Como é que a gente pode corrigir isso? E falar para o homem o seguinte: varrer a casa, lavar uma louça, fazer a comida, ficar com o neném durante a noite, não tira o papel dele de homem de maneira nenhuma, né? Com certeza. Até complementando um pouco do que a Rafaela falou, a gente também, além da educação que a gente está dando para essas crianças dentro de casa, a criação de leis, porque quando a gente fala de licença maternidade de 4 meses, né, e a licença paternidade de 5 dias, a gente já está colocando toda essa carga, esse cuidado em cima da mulher. Então, a gente está em passos de formiga, agora saiu a nova lei de 20 dias, mas eu acho legal também ressaltar que a gente tem empresas que hoje já têm o mesmo tempo de licença maternidade e paternidade, por exemplo, a Natura, que eu sei, já tem esse mesmo tempo. Então, o pai pode estar mais presente nesses primeiros meses das crianças. E também quando a gente fala do cuidado de casa também, além das crianças. Porque hoje a mulher e o homem trabalham fora de casa e aí quando chega, acaba recaindo também esse cuidado da casa sobre a mulher. Então, essa divisão equalitária entre os dois também. E que a gente fale mais sobre isso, eu acho, porque
Algumas famílias a gente já vê essa divisão, mas muitas ainda não. E acaba chegando naquele ponto de que cuidar da casa, cuidar das crianças é o papel da mulher. Então a gente precisa começar a falar mais sobre isso, dessa divisão de tarefas mesmo. Bianca, perguntar para você também como mãe, né? A mãe tem todo o direito de cobrar o pai também, né? Sim. Não vê o pai lá no sofá, sossegadão, assistindo televisão, tranquilão, falando que chegou cansado do trabalho, coisa e tal, e se eximir de fazer qualquer coisa dentro de casa para ajudar a mãe. Tem que cobrar também, né? Tem que cobrar. Em casa a gente fala que não dá tempo de ninguém sentar no sofá. Boa! Porque não tem como. Tira até a televisão da sala, né? Não tem como, não sobra esse tempo. No futuro vai ter, né? Agora, no momento, não tem como. Mas uma coisa que aconteceu muito legal com a gente, quando a gente teve nosso primeiro filho, que no hospital elas não me chamaram para ensinar nada. Elas, depois do parto, me deixaram lá deitada e tudo que era para ensinar, elas chamavam o meu marido. Então, quando a gente foi para casa, ele sabia fazer tudo. Quando eu não sabia, ele que estava lá e sabia fazer tudo. E com os meninos, eu falo para eles sempre, eu não quero saber das minhas noras reclamando no futuro. Então, eu vou ensinar vocês a cuidar da casa, né? Todo dia eles têm as tarefas deles, que eu acho que isso ajuda, né? Lá na frente. Rafaela, pai e mãe, a responsabilidade, o peso é igual, né? Não tem que colocar mais sobrecarga em cima da mãe, tirar um pouquinho do pai, aliviar porque o pai está trabalhando, porque a mãe também trabalha. A mãe também trabalha, então não tem. E mesmo que ela não trabalhasse, né? O filho continua sendo dos dois, então não tem como, né, falar que a responsabilidade é mais de um do que do outro, não. Filho é dos dois. Bem, perguntar agora quanto à rede de apoio, né? A gente acabou falando aqui a responsabilidade do pai, mas a rede de apoio ela é muito mais ampla também, né? E ela pode aliviar esse peso da maternidade, né, Sara? Sim, porque uma coisa até que a Rafaela falou, a sociedade acaba colocando o pai como rede de apoio, o pai não é rede de apoio. Sim. Rede de apoio é toda ajuda externa. Então, quando a gente fala de rede de apoio, a gente pode construir essa rede de apoio, não precisa necessariamente ser pai, avó, mãe, né, tio, e de como isso realmente não alivia só de forma física, de como as crianças ficarem com essa rede de apoio para a mãe poder ter um momento para ela, ou um momento até com o próprio marido, mas também no dia a dia de, como a gente falou até no início, de como a mãe às vezes ela só quer ser ouvida, compartilhar um pouco dos desafios que ela tem no dia a dia. Então a gente vê muita diferença quando essa mulher tem uma rede de apoio com que ela possa contar. Você teve essa rede de apoio, Bianca? Eu tive. Eu tenho minha mãe, ela trabalha também hoje, né? Então, nas horas que ela não estava trabalhando, eu tenho a minha irmã também e uma comadre que eu posso contar que me ajuda. Inclusive, ela que está com minhas crianças agora. E essa rede de apoio fez toda a diferença para você no cuidar das crianças? Sim, muito. Fez muita diferença. Assim, eu aciono elas em caso que eu não vá estar em casa, né? Mas no dia a dia sou só eu mesma, meu marido. Mas saber que eu posso contar com elas é muito importante. Faz toda a diferença, né? Agora, perguntar para você, Rafaela, quais são os sinais que podem indicar que uma mãe está vivendo esse quadro de esgotamento? Até para quem está assistindo a gente, que seja uma mamãe que está cansada, está assistindo o Aparecido Debate agora e assim se encaixou em tudo que a gente está falando, né? Está bem cansada, exausta emocionalmente. Quais são os sinais que apontam esse esgotamento? Irritabilidade, choro frequente, sensação de que não está mais achando graça nas coisas que antes achava, vontade de ficar só deitada, não fazer nada, tem alguma atividade para realizar sobre a maternidade, aquilo já começa a trazer ranço, começa a trazer raiva, não quer mais, ela se vê gritando mais, vontade de fugir de tudo. São alguns dos sintomas que podem mostrar que essa mulher ela já está na exaustão, né? Que ela realmente está precisando de ajuda psicológica. Bem, a gente está caminhando para o final do Aparecido Debate, mas eu vou fazer essa última pergunta e depois as considerações finais de vocês três. Muitas mulheres, Sara, relatam que depois da maternidade acabam deixando de lado sonhos, hobbies e até partes da própria personalidade. Como reencontrar essa mulher além do papel de mãe? Eu acho que acontece muito, né, na maioria das mulheres, porque o tempo diminui para ela, né? Então ela tem que equilibrar muitos pratos, né, perante as 24 horas do dia que a gente tem.
Mas eu acho que mais do que reencontrar essa mulher é abraçar essa mulher que nasceu quando esse bebê também nasceu. Então, encontrar novos hobbies, mas sempre priorizar esse tempo, mesmo que seja pouco do dia, para ela também, de autocuidado, de fazer uma atividade física, terapia, ter encontros com amigas, porque acaba que muitas vezes essas mulheres acabam se isolando sozinhas em casa com o bebê. E aí, que a gente falou, né, bastante sobre a sobrecarga e também sobre esse isolamento. Inclusive, né, pela experiência sua até, Bianca, você pode partilhar isso com a gente, cuidar de si mesma vai fazer você cuidar melhor dos seus filhos e da família também, né? Sim, a gente sempre fala, né, que uma mãe feliz, a casa toda fica feliz, né? Então, buscar esse equilíbrio é muito importante, é difícil, não é fácil, né? Não é todo dia que a gente consegue, mas eu acho que um passo de cada vez, buscar ajuda, e isso é muito importante para casa tudo viver melhor, né? Bem, Rafaela, a gente está caminhando aqui para o final do Aparecida Debate. Antes de mais nada, agradecer a sua participação, ter aceitado o nosso convite. Tenha certeza que contribuiu demais para esse momento de reflexão aqui no Aparecida Debate, que continue essa discussão, né? Porque muitas mães em casa podem estar precisando dessa palavra amiga, dessa palavra de acolhimento. E falar para elas o seguinte, né, Rafaela? É difícil, 24 horas parece pouco para o dia, né? Mas dá para fazer muito mais coisa, né? Se souber lidar com a situação. Muito obrigado pela presença. O que você diria para as mamães que estão assistindo a gente agora? Não sinta vergonha dos seus sentimentos em relação, muitas vezes, à irritabilidade, em relação a tudo que está acontecendo à sua volta por conta de maternidade, sobrecarga. Procure um profissional da saúde mental e eu recomendo que seja um psicólogo perinatal. Sara, recado, mensagem final para a mamãe, você pode olhar diretamente para ela ali na câmera, inclusive. Acho que é importante a gente dizer que buscar ajuda não é falta de fé, muito pelo contrário, é força, coragem. Então, se alguma mãe está em sofrimento, que ela procure ajuda em UBS ou procure de forma particular um psicólogo perinatal, assim como a Rafaela falou. E falar um pouquinho da ONG Maio Furtacor. Então, se vocês quiserem fazer parte, podem entrar em contato através do Instagram, é maiofurtacor.taubaté, para as mães de Taubaté. E mães de outras cidades, vocês podem procurar, que temos em várias cidades, com certeza vai ter uma ONG para acolher e para você também fazer parte. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado aqui pela presença em nosso estúdio, ter aceitado o nosso convite. Deixei para você por último, né? Bianca, pode falar também ali para a câmera, como se você estivesse falando para as mamães que estão precisando, de repente, de uma palavra amiga. Eu quero dizer para vocês que, né, pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de sabedoria. Então, que vocês busquem ajuda. Hoje em dia, a gente tem ajuda em vários lugares. Vocês são muito importantes, né, para o mundo. Então, não fiquem assim. Busquem a felicidade, porque os nossos filhos merecem mães felizes. Muito obrigado pela presença também, viu? Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigada. Assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube. E lá no nosso Instagram, @jornalismo TV Aparecida, além das notícias e bastidores da programação, você, é claro, pode sugerir temas para a gente debater toda terça-feira aqui no canal de Nossa Senhora. Aparecida Debate fica por aqui. Boa noite para você, um ótimo descanso e até a próxima.